Uhum. Uhum. Sim, 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 sim. Aham, sim. É. Obrigada. Bom, exatamente para isso. Os indicadores são ferramentas cruciais para a tomada de decisão. Pois não. Sim. 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 Ah, as competências não brotam, né? Elas têm que ser catalogadas, né? É, depois de catalogadas, validadas, comparadas às competências essenciais da empresa, tem um trabalhozinho, tem alguns passos que devem ser feitos aí sim. Mas, voltando aqui para os indicadores, eu coloquei essa questão dos indicadores para avaliação de competência, para que vocês entendam a importância dos relatórios de indicador. É mais ou menos aquela coisa, aquela história. Vocês trabalham, 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 né? E não mostram o que vocês fazem. E os dados dos quais vocês são riquíssimos em informações. Vocês não passam isso para os líderes, para os donos, para a autodiretoria. Eles não têm as informações que são cruciais para eles tomarem as melhores decisões para o negócio. E essas informações estão com vocês. Ok? Alguns modelos essenciais de produtividade. Por exemplo, quando a gente fala de produtividade, alguém aqui sabe quanto um funcionário representa sobre o faturamento da empresa? Alguém aqui sabe? Não. Essa é uma informação importante. Quanto que representa um funcionário meu para o meu faturamento? Isso é uma informação extremamente importante. Quando se fala em desempenho, como está o desempenho aí na análise, na avaliação de desempenho, ok? Aí a avaliação de desempenho é uma coisa, que é aquela coisa que você faz pessoalmente. Os indicadores é o seguinte, por exemplo, na área de qualidade, qual era a meta, ok? Qual foi o desempenho das pessoas em relação à meta? A alta diretoria tem que ter essa informação. Não adianta fazer meta se as pessoas não estão alcançando, ou se elas estão tendo alguma dificuldade, alguém precisa saber. Os relatórios, os indicadores, o que eles são primordiais, na minha opinião, é que eles demonstram padrão, né? Você descobre padrões olhando para eles. Você descobre coisas que, às vezes, vocês não estão o dia inteiro do lado dos funcionários, estão? Não dá para estar perto do funcionário. Mas, através do relatório de indicador, vocês conseguem perceber coisas que estão acontecendo nas áreas. Problemas de liderança, problemas com absenteísmo, de turnover, de produtividade. São os indicadores que vão dar para vocês as informações do que está acontecendo. É como se fosse o termômetro. A gente não põe o termômetro para saber a temperatura? O indicador para vocês é isso. Ok? Recrutamento e seleção. Quanto tempo vocês levam para fazer uma seleção? Quanto custa uma seleção de vocês? Qual a qualidade dessa seleção? Vocês medem isso? Alguém aqui mede? Não? Vocês não têm prazo para fazer seleção por tipo de vaga? Tem, né? Tem que ter. E você mede quando o cumprimento disso? Ah, legal, pela avaliação de desempenho. Legal. Sim, é um indicador. Sim, sim, é um indicador que pode indicar um padrão assim. Por que na localidade X, eu já tive esse problema, por que na localidade X eu não consigo contratar? Por exemplo, uma época a gente teve um problema que não conseguia contratar homens de uma determinada região, porque todos os homens, havia sido feito um mutirão, e os homens daquela região haviam sido
enviados para o PAN do Rio de Janeiro. Então, a gente não conseguia contratar homem naquela região. Então, assim, foi através dos indicadores que a gente entendeu isso e conseguiu ir atrás das informações para justificar com a diretoria. Ok? É o que eu falei. Os indicadores não são apenas números. Eles servem para a gente como termômetro, para a gente perceber o que está acontecendo. Tá? De treinamento e desenvolvimento, é aquilo que ela falou, né? Quais são as competências que as pessoas têm, quais competências elas precisam ter e avaliar esse gap, que gap é esse, para montar um plano de ação de desenvolvimento e treinamento dessas pessoas. Movimentação de colaboradores, profissionais promovidos, desligados, admitidos, mudança diária, são alguns dos indicadores. De remuneração e benefícios, qual o salário médio da empresa de vocês, vocês sabem? O salário médio? Quanto que benefício representa sobre esse salário, vocês sabem? Então, essas são informações que o RH tem que ter, tem que saber. E isso para vocês é como para a área de vendas, é quanto que eu vendi esse mês. Entendeu? Vocês não vão aprender a ser estratégico se vocês não aprenderem a enxergar dessa forma. Vocês têm que conhecer os dados, a produção da área de vocês. De saúde e segurança de trabalho, enfim, aí você tem N indicadores também de acidentes de trabalho, de afastamentos. Isso, inclusive, hoje em dia, aumenta até o nosso FAPzinho lá no INSS, né? Pega no bolso do empresário, então isso é bastante importante. No caso também de sinistralidade do plano de saúde, né? Isso também é bastante importante, tem que ter acompanhamento para, na hora do reajuste do plano de saúde, não vir aquela bomba. Processos trabalhistas também, a gente consegue identificar padrão. Nós estamos tendo muito processos trabalhistas na região Nordeste. Os funcionários pedem indenização por assédio moral, você tem problema de liderança. Os funcionários pedem indenização por descumprimento de convenção coletiva. E às vezes é um erro operacional. A convenção coletiva não foi aplicada. E assim, você só consegue pegar isso se você analisar o que está acontecendo. Ou seja, o indicador é um termômetro que está te avisando, olha, isso está acontecendo, corrige. Ok? Os demográficos, né? Número X, qual a idade média da minha equipe, qual é a faixa etária, né? Esse tipo de informação é fundamental, por exemplo, para saber até custo de assistência médica, isso depende da idade média do nosso grupo, né? Se o maior grupo é de homens, de mulher, aonde que eles estão distribuídos no nosso país. Tem as questões ainda, quando fala de demográfico, as questões culturais. Quem trabalha aqui com empresa, quem é RH a nível nacional? Não quem trabalha em empresa que está no Brasil inteiro, mas tem que ser RH do Brasil inteiro. Tem um número mais ou menos de pessoas. Vocês percebem as diferenças culturais? O Brasil é muito engraçado. Daqui para o Rio já tem diferença, né? As diferenças culturais, como tem jeito de fazer gestão diferente. E quem trabalha no RH para o Brasil tem que ter essas competências. Essa consciência da diferença cultural, que não é o certo ou errado, é só o jeito, né, das pessoas fazerem que é diferente do nosso, né? Clima e cultura, avaliar clima, clima em todos os aspectos, relacionamento, processos, chefia, clima mesmo em si, condição de trabalho, ok? Cultura, avaliar até que ponto, porque assim, todas as empresas têm cultura, como se fosse a personalidade, né? É como se fosse quase um ser vivo, né? Ela tem personalidade própria, a empresa. Ela tem valores, ela tem visão, ela tem missão, ela tem tudo. É que as pessoas geralmente não param para pensar nisso, mas ela tem. Para que é importante eu medir a cultura da minha empresa? Primeiro, para entender se a minha cultura está disseminada adequadamente. E para entender também se a minha cultura beneficia a minha organização a alcançar os objetivos estratégicos dela, porque às vezes não. Aí talvez a gente tenha que mudar algum hábito nosso, né? Isso é papel do RH. Medir, fazer essa medição, ok? E o alinhamento, se for preciso. Combinado?
Bom, desenvolvendo a competência analítica. Desenvolver a competência analítica é exatamente isso que eu falei com vocês. É ter a percepção da importância que os indicadores têm na gestão de vocês. Ok? Agora, desenvolver uma nova competência, inclusive tem um livro chamado Competência Analítica. Eu tinha anotado o autor, não trouxe. Mas é o único livro que tem esse tema. Se alguém quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, sugiro que vocês procurem na internet. É um livro que aborda só esse assunto. Porque para desenvolver uma nova competência, não basta a gente falar sobre ela aqui agora, tá? Eu trago para vocês essa necessidade. Eu trago para vocês esse insight de que isso é importante. Mas esse bate-papo nosso aqui não é suficiente para que vocês desenvolvam isso. Mas eu vou dizer para vocês o que vocês precisam fazer para desenvolver, ok? Primeiro é a identificação e o entendimento. Vocês entendem que é importante para o RH ter competência analítica? Vocês entendem que é importante ou não? Tá. Depois desse entendimento de que é importante, façam um assessment. Vocês mesmos com vocês mesmos. Até que ponto eu tenho essa competência desenvolvida em mim? Se vocês acharem conveniente, faça essa avaliação 90 graus, 180 graus, 360 graus. Pergunte para as pessoas que estão à volta de vocês se vocês têm essa competência desenvolvida. A partir daí, vocês têm que fazer a aquisição dessa competência. Como que ela pode ser feita? Vocês podem fazer através de leitura de livros, leitura de artigos na internet, desenvolvimento de competência através de coaching, se vocês acharem que é conveniente, que vocês têm muita dificuldade. Depois disso, fez a aquisição, fez o plano de tudo que é preciso para conhecer, para adquirir conhecimento do que é essa competência. É importante a gente pensar assim: quem eu conheço que tem essa competência desenvolvida? Que comportamento essa pessoa que tem essa competência desenvolvida tem? Como que eu teria que me comportar? Que habilidade eu deveria ter para ter essa mesma competência que essa pessoa tem? Isso é o que a gente chama de experimentação, tá? Que é um dos prazos para o desenvolvimento da competência. Depois disso, entendi o que eu quero. Entendi por que é importante, o que eu ganho com isso. Entendi em que nível eu estou dessa competência. Fui atrás do que eu preciso para aprendê-la. Porque conhecimento não é igual a competência. Todo mundo aqui sabe disso, né? Experimentei. Aí é praticar. Porque nova competência a gente só desenvolve com repetição, né? Não adianta a gente adquirir o conhecimento. Apenas a habilidade e a atitude, elas vêm com a prática. E a aplicação em si. Tá bom? Vocês entenderam quais são esses passos? Toda vez que vocês quiserem desenvolver essa competência ou qualquer outra competência, esses são os passos cientificamente comprovados. Ok? Posso passar para o próximo? Todo mundo já anotou? Vamos lá. Comunicação assertiva. Bom, eu peguei uma descrição literal do significado de comunicação assertiva no Wikipédia e eu achei muito legal. Aí eu quis trazer para vocês, porque assim, ela é tão abrangente, ao mesmo tempo específica e objetiva, que eu queria dividir com vocês. A comunicação assertiva é a habilidade social de fazer a afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. Ok? A postura assertiva é uma virtude, pois se mantém no justo meio termo entre dois extremos inadequados. Quais são eles? Um por excesso, que é a agressão, e o outro por falta, que é a submissão. A assertividade consiste exatamente nesse meio termo. Não ser agressivo e nem ser omisso ou submisso. Ok? Não é fácil, mas com treino a gente consegue, né?
Ser assertivo, uma outra característica da assertividade é dizer sim quando for preciso e dizer não quando também for. Quem aqui tem essa capacidade de dizer sim quando deve dizer sim e dizer não quando deve dizer não? Levanta a mão, por favor. Legal. Alguém aqui que não levantou a mão pode dizer para mim por que não diz sim quando tem que dizer sim e não diz não porque tem que dizer não? Alguém pode me dizer? Quem falou? Tá. Por quê? Por quê? Dá medo? Insegurança? Para confortar o próximo, você foi bem legal. Tirou a responsabilidade de você e colocou no outro. Ok. Isso é uma percepção nossa de que a gente está ajudando o outro. Isso não é verdade absoluta. É a nossa percepção, mas ok. Legal. Você falou uma palavra muito legal, que eu quero deixar uma frase para vocês. Manipulações são perecíveis ao tempo. Ser manipulador não é ser inteligente. Manipulação é perecível ao tempo, gente. Vamos lá. É mais confortável. Eu concordo que é mais confortável. Talvez não seja o melhor, mas é mais confortável, sem dúvida, né? Vamos lá. De que forma? Me dá um exemplo, por favor. Certíssimo. Tá certo, é isso mesmo. Por quê? Às vezes, até com a percepção que você colocou, de que às vezes, né? Isso é uma característica masculina, né? Que homem aqui que terminou com a namorada e disse para ela que queria terminar com ela porque não a amava? Vocês não conseguem fazer isso. Isso é a percepção de vocês. A gente tem realmente essa convicção, né? De que não dizer a verdade, a gente está protegendo o outro. E, gente, isso não é verdade. A verdade, isso não quer dizer que a verdade, porque a assertividade não é ser agressivo, tá? Mas a verdade liberta. As pessoas têm o direito de saber a verdade sobre elas mesmas, ok? Talvez você esteja dizendo mais sim por questões tuas, por crenças tuas, por medos teus, mas não é para melhorar para o outro, porque ninguém está ajudando o outro fazendo isso, tá? E quando a gente aprende a dizer sim e não, a gente vai ver no próximo slide, a gente está melhorando a nós mesmos, a gente está ensinando as pessoas a ter limite, a respeitar o nosso espaço, tá? A gente se torna mais autoconfiante. E uma outra frase que eu também achei lindíssima, eu não sou música, mas eu tenho um pé muito grande na arte, né? Ser assertivo é atingir um estado de arte na comunicação. Realmente, ser assertivo, eu acho que quem tem essa competência bem desenvolvida, não tem como não ter sucesso, né? Porque ela sabe se relacionar, ela valoriza as relações, ok? Se colocar no lugar do outro. É um exercício difícil, mas todos nós somos mestres. Eu creio nisso. Todos nós somos temos essa incumbência, né, de exercitar. Porque seja onde for que você for, alguém passou por você. E você teve a incumbência de passar alguma informação. E ali é como você falou, você tem responsabilidade pelo outro.
E hoje o que está acontecendo é que a gente está a gente quer se isentar. Não é problema meu. Como assim? Né? Então, é nossa responsabilidade, sim. Obrigada. Tem essa questão mesmo. É nossa responsabilidade, sim. Tem a questão do conforto também. A gente vive o momento da felicidade, né? Todo mundo aqui é feliz no Facebook, não é? Ninguém aqui fica triste. Aliás, hoje em dia, se um namorado termina com a garota, ou se a garota termina com o garoto, ele fica triste, ele é mané. A garota não sabe viver a vida. As pessoas, elas têm que reprimir as emoções delas. Elas não têm que divulgar no Facebook. Mas isso não quer dizer que elas não tenham que viver as emoções delas. As emoções, elas nasceram para ser vividas. Ok? A gente precisa processar as coisas dentro da gente, reprimir. O momento, é o culto à felicidade, né? O culto ao conforto, só está legal se estiver legal para mim, né? Isso é um momento que a gente vive. Eu acho que a humanidade, ela passa por momentos, né? Que a gente aprenda alguma coisa com essa fase agora. Mas vamos voltar ao nosso tema, vamos lá. Características do comunicador assertivo, né? Bom, o comunicador assertivo, ele tem mais respeito por si próprio. Por quê? Porque se de alguma forma, na nossa relação, eu achar que você está me desrespeitando, eu vou chegar para você e vou dizer, olha, nessa situação, eu entendo que o seu comportamento está interferindo no meu desenvolvimento. Você acha que é possível rever isso? Porque quando você dá um feedback para uma pessoa, para você ser assertivo, você não fala de uma pessoa, você não fala dela, você fala do comportamento dela. Porque quando você transforma o comportamento na pessoa, você ferrou a pessoa. Você não muda a pessoa, mas você pode pedir para ela tentar rever o comportamento dela, ok? Então, quando você é assertivo com alguém, você tem mais respeito por si próprio, ok? Porque você coloca limite nas pessoas, ok? Você se sente muito mais seguro e com muito mais força. Fala sério, depois disso que eu te falei, você não sente? Não dá um sentimento assim, não é? Sem dúvida nenhuma. Muito mais autoconfiança, porque você sabe que você não vai ter que submeter a situação nenhuma que você não suporte, porque sempre que ultrapassarem os teus limites, você vai conseguir se posicionar. Né? Então, isso vai te trazer, com certeza, muito mais autoconfiança. Você não tem a necessidade de aprovação. O que nesse caso, nós vivemos em sociedade, é óbvio, a gente tem que seguir alguns padrões sociais, não tem jeito. Mas a gente não tem aquela necessidade, por exemplo, quando eu falei com você, eu não fui extremamente assertiva, específica com você, disse exatamente o que você fazia, no que estava me atrapalhando, ok? Não fui agressiva. Você acha que eu teria preocupação da sua aprovação ou reprovação, da forma como eu me coloquei com você? Não. Ok? Eu não vou sofrer com isso. Pelo contrário, eu vou me sentir extremamente bem por ter conseguido me comunicar com você dessa forma. Expõe as suas opiniões, né, com convicção e de forma clara. Quem é assertivo, expõe as suas opiniões, mas deixa claro que a opinião própria não é uma verdade universal. É o que eu falei para vocês aqui no início, né? Eu não estou aqui falando verdades universais, eu estou dizendo tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi. E vocês também estão colocando as verdades de vocês. A assertividade é ter consciência, até porque não existe uma verdade universal. Ok? Existem as verdades individuais. As pessoas assertivas, elas conseguem expressar os seus desejos e sonhos, porque elas não têm medo, né? Ela não tem medo de assumir as fraquezas dela. Ela é um ser humano normal, né? Eu tenho defeitos, como qualquer outra pessoa tem defeitos. Tem defeitos que eu tento melhorar. Tem defeitos que eu melhoro, tem defeitos que eu ainda convivo com eles e tento melhorar, mas eles ainda estão aqui. Todos nós temos. Então, trazer essa questão da humanidade, né? Um comunicador assertivo antes de mais nada, uma pessoa com muita consciência humana, de que ele e as outras pessoas são humanos e passíveis de erro, ok?
Na comunicação, não é passar a mão na cabeça do funcionário, não. Não confundam. Viu? Na comunicação. Vamos lá. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês de algumas perguntas que vocês devem ter respondidas antes de entrar na sala da alta diretoria. Não entrem na sala de um diretor se vocês não tiverem essas perguntas muito bem respondidas para vocês. Quem tiver dificuldade de memória, ainda anota e leva escrito. Nesse ponto, eu percebia que eu tinha muita facilidade, porque eu pensava em tudo isso. Na verdade, como eu sempre fui muito competitiva, e eu adorava ser desafiada, e principalmente quando eu ia ganhar, né? Quando eu ia perder, não tinha graça. Então, eu já sabia que ele ia me bombardear de pergunta quando eu chegasse com uma solução nova. Eu pensava em tudo que ele podia me perguntar. Aí ele me perguntava, tá. Foi assim. Então, o RH, porque eu sempre fui orientada a resultados também, é uma característica minha. O RH é mais orientado a pessoas, não é? A gente não tem que aprender a ser mais estratégico? Para a gente ser mais estratégico, a gente tem que se orientar a resultado também. Tem que conseguir esse equilíbrio de orientação a pessoas e orientação a resultados. Então, assim, tem um projeto novo, tem uma sugestão nova. O que eu desejo melhorar, mudar ou conquistar? Né? Tem que ser específico. Eu não fui específica com ela na hora que eu falei? Pretendo fazer um projeto de desenvolvimento e treinamento para a equipe. Ok, fui específico, não fui tão específico. Desenvolvimento e treinamento é muito abrangente, né? Desenvolvimento e treinamento no período de 1 ano, alinhado aos objetivos estratégicos, de forma que as áreas X, Y, Z terão treinamentos quinzenais, onde parte desse treinamento será dado por equipe interna, outra será adquirida por